Gálatas, capítulo 6, verso 11 em diante, a palavra de Deus diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de acordo ou em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sobre eles, a saber, o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Paulo, na verdade, chega à conclusão do seu raciocínio à igreja dos Gálatas, onde, na verdade, eles estavam tentando impor sobre a vida das pessoas a prática da circuncisão como elemento essencial para a salvação. E, com um certo jogo de palavras, Paulo se utiliza aqui no verso 17, eu trago no corpo as marcas de Jesus, já que ele está falando de algumas outras marcas. E a palavra marca aqui, na verdade, é literalmente estigma. Então, nós poderíamos ler que ele traz no corpo os estigmas de Jesus, sem ser todas essas fantasias que colocam atualmente aí sobre estigma, né? Estigma nada mais é do que sinônimo de marcas ou sinais, tá bom? Por conta disso, que eu quero falar com vocês, ele resume o pensamento dele de que ele vinha falando até então, né? Que nós começamos lá no capítulo 5, verso 13, servir em amor, a vida dos nossos irmãos cheio do Espírito Santo. Quem é que se encontra dessa forma? Ele dá alguns exemplos de que nós gastamos algum tempo até o capítulo 6, verso 10, para explicar isso. E agora, concluindo, Paulo vai dar, então, alguns estigmas essenciais do verdadeiro cristianismo, já que é o resumo da ópera que Paulo traz aqui para a vida dos irmãos. Doravante eu vou usar aqui, então, estigma como sinônimo de marcas ou sinais, tá bom? Ok, são apenas dois, que Paulo coloca aqui, mas penso eu que são importantes para nós. E o primeiro estigma essencial do verdadeiro cristianismo é que é algo que acontece do interior para o exterior. Não tem nada a ver com lugar geográfico, não, né? Do interior para lá para o exterior do país, não tem nada a ver com isso. Começa do interior do ser humano para o exterior. Os judaizantes, na verdade, circuncisão, só porque ele vai falar bastante disso, circuncisão é a marca, é como se fosse a fimose, tá? Extirpar o prepúcio do órgão sexual masculino, tá bom? Isso foi uma marca dada lá em Abraão no passado. No Novo Testamento isso é mudado para o batismo, somente para quem está pegando a matéria agora não se sentir completamente estranho esses termos, tá? Os judaizantes, então, tinha um grupo aqui de judaizantes tentando forçar a barra para as pessoas se circuncidarem. Paulo vai discutir isso. Os judaizantes se preocupavam primariamente, então, com essa prática da circuncisão. Muita gente diz o verso 12 aí, todos os que querem ostentar-se na casa vos constrangem. Então, era uma prática que levava a matéria, a materialização dela através do constrangimento. Na verdade, o resultado disso, no verso 13, é porque as pessoas acabavam se deixando circuncidar. Então, a ideia é de que muitos cederam a este constrangimento. A palavra constranger, para você ter uma ideia, traz consigo a ideia de que os judaizantes estavam tentando levar outros a praticarem a circuncisão. Eu poderia dizer por constrangimento, forçando-os, instigando-os, impelindo-os ou ainda obrigando-os a determinada prática. É por isso que o termo anakikazo significa constranger, levar insistente e veementemente a vida de outra pessoa a fazer algo sem que o mesmo esteja absolutamente convencido da realidade dessa prática. Na verdade, o outro acaba cedendo por
pressão externa apenas para que este agente que tenta coagir a vida desse ser humano de realizar um rito que ele ainda não está convencido disso, suma da sua presença, mas não porque ele ainda encontrou razões suficientes no seu interior que o leve a realizar determinada prática. O que significa dizer que ele faz por coação ou por obrigação externa, mas não interiormente que tenha encontrado a real necessidade de se realizar esta prática da circuncisão ou qualquer outra prática ou rito externo. Só para você ter uma ideia do que é que estava acontecendo aqui, da força com que estas coisas estavam acontecendo, deste grupo de judaizantes constrangendo a vida de pessoas a realizarem determinadas práticas que elas por si mesmas ainda não encontraram por alguma razão dentro de si os argumentos suficientes para serem convencidas da real necessidade daquela prática. Nós pegamos aqui, por exemplo, a mesma palavra constranger aqui, utilizada em outro lugar, quando Paulo se encontra diante do rei Agripas. Ele foi preso e agora está lá diante do rei. Esse evento está na passagem de Atos. E a Paulo é dada a autorização pelo rei Agripa de se defender diante das acusações que as pessoas faziam a Paulo. E veja o que é que Paulo diz nas suas próprias palavras, que era uma prática sua antes da sua conversão, quando ele pegava alguns cristãos e prendia a vida destes cristãos. Paulo diz assim: muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, prendendo-os, obrigando-os e forçando-os até mesmo a blasfemar. Na verdade, a palavra obrigar e forçar é exatamente a mesma que Paulo usa aqui, onde ele se tentava através da coação, através da opressão, obrigando as pessoas a falarem coisas que dentro delas elas mesmas não acreditavam. Na verdade, Paulo forçava, obrigava, impelia, coagia os cristãos a negarem seus relacionamentos com Cristo. Uma confissão forçada, todos nós sabemos que ela não retrata necessariamente a realidade do nosso coração. Não tinha aqui direitos humanos para as pessoas falarem e se defenderem. Elas estavam confessando por pressão e não por convicção de que de fato deveriam levar adiante aquelas práticas. Eu me lembro diante disso, não tem nada a ver com o cristianismo, mas eu me lembro de práticas que levavam à coerção, a vida de pessoas falarem coisas que não necessariamente estavam dentro de seus corações. Meu pai contava uma história de que a vida do pai dele, meu avô, João Geraldo, foi delegado de polícia, nada contra os delegados necessariamente. Ele naquela época, muitos anos atrás, tinha as pessoas que roubavam gado. E meu pai dizia que o pai dele, meu avô, as pessoas chegavam até ele, era de poucas palavras, dizia: pode deixar que todo mundo sabe quem é, né? No final das contas, e assim funciona. E meu avô pegava o camarada, prendia, deixava lá na delegacia e chamava meu pai, que ainda era pequeno, na delegacia, e dizia para meu pai: vai lá e pergunta se ele roubou. E meu pai dizia para o ladrão: você roubou? Não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, isso é um engano, não é isso que está acontecendo. Ok. Meu avô chegava para ele e dizia: pai... Meu pai chegava para meu avô e dizia: pai, mas não é bem assim, ele não fez isso. Cala a boca, moleque, some daqui, volta daqui a meia hora. Disse que meu pai ia dar uma voltinha, depois ele voltava da meia hora, meu avô dizia: agora vai lá e pergunta se ele roubou. Disse que o camarada chorando, ele contava até o que ele não tinha feito, meu amigo, porque a coação que era imposta, meu pai não via aquela coação, e é verdade que muitos confessavam que tinham feito, mas é verdade que nesta confissão, muitos acabavam falando aquilo que nem sequer era de responsabilidade de cada um deles. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, necessariamente, né? Tem a ver porque rompe com os direitos humanos, está gravando, é bom que diga-se isso de passagem, né? Mas mostra que a coerção na vida das pessoas, tentando tirar delas uma confissão, sem a convicção, não é a melhor atitude, e é exatamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Isso demonstra de cara algo que inicialmente, algo estranho, tendo em vista que
para o cristianismo verdadeiro, ele não leva como marca ou como estigma o exercício da coação, da coerção, da obrigatoriedade de fazermos algo que vai contra aquilo que nós pensamos ou sentimos. Calma lá. Obviamente, isso não significa que aquilo que nós pensamos ou sentimos está absolutamente correto. Simplesmente significa que, pela lógica, Deus inicia um trabalho interno, Deus inicia um trabalho de dentro para fora, de dentro do nosso coração, para que quando as palavras, as confissões, as práticas forem exigidas na vida de cada um de nós, ela não seja contraditória àquilo que existe dentro de nós. Então Deus, ele simplesmente condena essa disparidade entre o externo e entre o interno, exatamente porque a obra de Deus começa de dentro para fora. Começa de dentro do ser humano para se manifestar, obviamente, depois em atitudes externas. Ter atitudes externas, no caso a circuncisão, desprovida da circuncisão interior, era um absoluto equívoco. Preste bem atenção nisso. Realizar uma atividade, participar de determinado rito, simplesmente porque as pessoas estão obrigando a vida de cada um de nós a determinada prática, onde aquilo fica absolutamente destituído de significado de dentro do nosso coração, isso é abominável para Deus. Mas, no entanto, as pessoas, elas incorriam nessa prática e se deixavam circuncidar, apesar de no verso 13, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Era uma absoluta incoerência que estava acontecendo naquele momento. E a pergunta que não quer calar é por que é que as pessoas exigem a circuncisão, apesar desta incoerência da vida daquelas pessoas que se deixam circuncidar. Isso tem a ver comigo e com você, e acho eu que isso supera em muito aquela prática dos judeus, infelizmente. Me parece que nos dias de hoje, as mesmas motivações que havia no coração dos judeus, que levava-os a impelir, a obrigar, a forçar, a constranger a vida de pessoas a realizarem determinadas práticas que elas mesmas não estavam convictas em seus corações de que elas deveriam realizar. Paulo vai dizer quais são as duas razões por que essa atitude existia no coração daqueles judeus. Primeira razão, ostentação, diz o verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange. Na verdade, o que há aqui é o primeiro problema apontado pela vida de Paulo nesta prática, onde a ênfase está no ritual externo. A palavra ostentação pode ser muito bem traduzida como passar uma boa imagem de si, ou ainda querem se mostrar e se elogiar, como dizem algumas traduções por aí, ou como a tradução na linguagem de hoje, aqueles que gostam de usar. As pessoas, na verdade, elas faziam isso porque queriam se ostentar, porque queriam passar uma boa imagem de si e porque queriam elas mesmas se elogiarem. E por vezes é exatamente isso que as pessoas fazem, tentando passar uma boa imagem para os outros, tentando chegar na vida dos outros para conseguir algum tipo de elogio, na tentativa de demonstrar o poder de persuasão que elas têm sobre a vida das pessoas. Você viu lá? Como é que eu consegui fazer com que as pessoas se batizassem? Você viu lá? Como é que eu consegui fazer com que as pessoas se circuncidassem? Era esse o argumento na época de Paulo. A preocupação aqui é muito mais com o que nós parecemos ser do que o que de fato nós somos. A ilusão, nesse caso, vai superar a realidade. A aparência é muito mais forte do que aquilo que somos. Parecer parece mais importante do que ser. E Paulo condena esse tipo de atitude na vida dos judeus. Eles imaginavam que Deus, olhando absolutamente ou exclusivamente a aparência externa, Deus iria tirar uma conclusão, ia intervir única e exclusivamente por aquelas atitudes externas. Paulo diz, não é absolutamente nada disso o que acontece. Alguém, falando a respeito dessa realidade, da atitude dos judeus de quererem ostentar-se sobre a vida dos outros para constrangê-los a realizarem práticas que eles não acreditavam,
alguém diz assim: esses judeus estavam ansiosos em parecer respeitáveis quando estivessem face a face com outros judeus, os quais nem sequer nominalmente acreditavam em Jesus Cristo. Eles estavam tentando outra vez cair nas graças de seus velhos conhecidos e amigos. Esse é um problema que me parece que causar uma boa impressão para a vida de outros judeus é o que estava em jogo aqui. O que é que eu vou dizer para a vida de outro judeu que não acredita em Jesus Cristo? É o que pensavam esses judeus, quando eu falar para a vida dele que eu não consegui trazer mais pessoas, coagir mais pessoas a se circuncidarem, tornando-se judeus como nós. Então, para não pegar mal, para não criar este constrangimento para eles nessa prática, então eles tentam constranger a vida de outros. O que é que o outro pensava sobre aquela situação, isso era de absoluta só menos importância. Não interessa aquilo que o outro pensa a respeito do significado desse sinal. O que interessa é que eu vou passar algum tipo de constrangimento se eu não tiver como explicar para a vida de outros judeus como é que tem gente fazendo parte do povo judeu sem praticar a circuncisão. Então, para evitar isso, que o constrangimento fique com você e não comigo. É isso que pensava a vida dessas pessoas. Por isso, Paulo diz, para se gloriarem na vossa carne. A grande questão é que é verdade que a circuncisão foi dada lá no passado na vida de Abraão, mas jamais Deus quis que ela fosse substitutivo, que ela fosse um símbolo destituído do seu significado ou vazio em absolutamente no seu interior. O estigma e a marca interior vêm sempre primeiro do que o estigma ou a marca exterior. Deus está primeiramente preocupado com aquilo que acontece dentro de nós do que aquilo que necessariamente acontece fora de nós. Até porque aquilo que acontece fora de nós deve ser símbolo exatamente daquilo que está acontecendo dentro de nós. Mas não era esse o caso. A prova disso é que em Romanos capítulo 4, por exemplo, Paulo vai dizer que Abraão foi circuncidado 14 anos depois de a justificação ter lhe sido imputada. Primeiro vem a marca interior, depois é que vem a marca exterior. Exigir estigma exterior como sinônimo de salvação é um absurdo, porque aquelas pessoas não guardavam a lei. Com todo respeito a quem está me ouvindo, mas eu preciso dizer, a pessoa se deixar circuncidar não era sinônimo de salvação. E aí, portanto, no Novo Testamento, nós temos não mais a circuncisão, mas nós temos agora o rito do batismo. E tem gente que pensa que batizou, está resolvido o problema. E o camarada se preocupa, na verdade, em fazer todos os estudos necessários até o momento do batismo. Porque depois, meu amigo, o batismo está garantido, já veio uma marca externa sobre o seu coração, não importa mais a maneira como eu ando diante de Deus, desde que eu receba este estigma, essa marca, eu estou resolvido na presença do Senhor. E Paulo diz, olha, nunca foi esse o desejo do Senhor. Na verdade, ele vai até dizer que a ideia era absolutamente o contrário. Nós deveríamos primeiro existir uma convicção, primeiro existir uma ação de Deus dentro do nosso coração, primeiro a bênção do Senhor atingir no mais interior, onde nem sequer nós somos capazes de atingir, para depois as questões rituais externas se manifestarem em consonância com as coisas que estão acontecendo dentro de nós. Portanto, aqueles que pensam na regeneração batismal, eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. Pode batizar que você está regenerado por causa do batismo e não apesar daquilo que Deus fez na sua vida muito anterior ao significado realizado exteriormente na sua vida, é muito estranho. Mas por incrível que pareça, dentro da igreja presbiteriana, isso pode existir em qualquer lugar, mas dentro da igreja presbiteriana não pode existir. Porque isso é estranho à Escritura, isso é absolutamente abominável. Isso já no Antigo Testamento, Deus vem criticando essa postura, onde o que importa para Deus, diz no verso 15, não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas a transformação, é o ser nova criatura, é a bênção de Deus ter alcançado dentro de nós e ter mudado, lavado, regenerado, transformado, a ponto de nós desejarmos os aspectos exteriores, porque nós podemos testificar que esses aspectos exteriores estão em consonância com aquilo que Deus fez anteriormente no nosso interior. Ele já diz lá no Antigo Testamento, e repetidamente Deus fala isso.
O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está muito longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens. Esse formalismo religioso, essa ênfase no ritual e no externo exclusivamente, sempre foi condenado por Deus, por Cristo e agora por Paulo. É óbvio que isso não significa que o físico e o exterior não são importantes, como nós já temos aprendido na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente o capítulo 6. Mas uma religião interior e espiritual, ela precisa dos nossos lábios e do nosso corpo para encontrar expressão externa. Mas isso não significa que o exterior vem primeiro ao interior. Porque um estigma essencial do verdadeiro cristianismo é que ele começa de dentro para fora. Ele começa primeiro lá dentro do nosso coração. Então, o que Paulo está dizendo, a vida dos judaizantes, em vez de vocês quererem ficar se ostentando sobre a vida dos outros, começa a pensar o que é que existe verdadeiramente dentro de vocês. Quais são as suas reais motivações, e não se prevaricando ou se prevalecendo sobre a opinião alheia, simplesmente passando como um rolo compressor na vida das pessoas, não dando à vida de cada uma delas substância, subsídio, aquilo que fundamenta as práticas do cristianismo, onde não importa aquilo que elas pensam, o que importa é que elas façam aquilo que eu estou mandando que elas façam. E a aplicação aqui é uma pergunta bem simples para nós, já que o batismo é a circuncisão neotestamentária. Por que você se batizou? Ou por que você ainda não se batizou? Nós vamos participar de um rito já já. E eu temo que os ritos estejam se esvaziando de seu significado, não neles, mas em nós. Às vezes muitos se batizam ou se circuncidavam para ficar bem com os amigos, para passar uma boa imagem de si mesmo para os outros. E tem muita gente que ainda nos dias de hoje faz isso. As pessoas se batizam dizendo: viu aí tá beleza? Vai parar de me encher a paciência? Não, isso eles não falam, mas pensam, né? Parou, beleza, tá resolvido? Maravilha, graças a Deus, batizei, tá resolvido o problema. Meu irmão, você está com um grande problema no seu coração. Porque se você faz isso para prestar satisfação para os outros, você está se esquecendo que você vai ter que, em última instância, prestar satisfação a Deus por aquilo que você fez, por aquilo que eu faço e por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então eu tenho insistido a vida de todas as pessoas que têm conversado comigo, que eu que tenho possibilidade de conversar, que eu sou a última pessoa que você deve se preocupar. Porque, em última instância, você não vai prestar conta do que você está fazendo a mim. Vai prestar agora. Mas passa muita coisa. Mas no último dia não passa. O apelo de Paulo é para que todos os judaizantes também olhassem para dentro de si, para as suas reais razões e motivações que o levavam a fazer as coisas que eles faziam, obrigando os outros a fazerem não por convicção, mas por obrigação. E a minha palavra ainda é: por que você espera que o outro se batize ou abrace determinado ritual? A minha palavra aqui é para a igreja, onde muitos de nós ficamos angustiados com o real estado do coração humano, descrito pelas Escrituras, onde nós percebemos que a situação não é tão boa apontada por Deus sobre como é que Ele nos enxerga. E aí nós desesperadamente olhamos para a vida de nossos parentes, olhamos para a vida de nossos entes queridos, olhamos para a vida de nosso cônjuge, olhamos para a vida do nosso marido e esposa, para a vida dos nossos filhos e dizemos: e aí, você vai batizar? Não tem nada a ver com Cristo. Você vai batizar? Você já fez o seu batismo? Você está lembrando de participar da ceia? Não, mas eu não acredito nisso. Mas ninguém perguntou no que você acredita. Vai, meu irmão, você precisa ir, você precisa fazer, você tem que ir na igreja, você tem que participar do culto, você tem que batizar, você tem que dar sinais externos de que a bênção de Deus começou com você, ainda que interiormente você diga exatamente o contrário. E a gente faz exatamente aquilo que os judaizantes estavam fazendo em relação à vida dos outros nos dias de hoje, sob uma pretensa piedade de que nós estamos evangelizando a vida dos nossos queridos colegas e amigos e semelhantes. Nós não podemos obrigar, coagir, impelir, instigar, forçar ou ainda constranger absolutamente ninguém a fazer absolutamente nada que diga contrário às convicções de seus próprios corações, ainda que estas convicções sejam absolutamente contrárias às convicções de Deus sobre a vida dela.
É por isso que eu tenho amigos, colegas, pessoas próximas, eu posso dizer assim, que são absolutamente contrários àquilo que eu penso. Na boa, relaxa, sem problema nenhum, irmão. Você quer seguir esse caminho? Na paz, vai com Deus. Porque no final das contas você vai encontrar Deus no final dessa linha. E aí não cabe a mim obrigar, impelir ou coagir, constranger a vida de ninguém a fazer nada que Deus ainda não tenha feito, porque se Deus não realiza essa obra, não sou eu que tenho a capacidade de realizar. Segunda coisa, não é só por ostentação que as coisas vêm de dentro para fora, mas também a segunda razão que me parece que encontrava ressonância não só no coração dos judeus, mas ainda nos dias de hoje, era por medo da perseguição. Diz aí no verso 13, pois nem mesmo aqueles que, verso 12, perdão, todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem, vos coagem, vos impelem, forçam a circuncidades, somente para não serdes perseguidos por causa da cruz de Cristo. Está aqui a segunda motivação do coração daquelas pessoas, forçando a vida dos outros a fazer algo que era contrário às suas convicções pessoais. Medo de serem perseguidos. Na verdade, o que havia era uma tentativa de evitar um confronto com a posição judaica não cristã ou com a posição cristã não judaica. Então eles estão no meio termo. Se eles não obrigam as pessoas a circuncidar-se, eles tinham que enfrentar os judeus que não eram cristãos. Se eles tinham que enfrentar, Paulo. Agora, se eles não obrigam as pessoas a circuncidar-se, aí eles tinham que enfrentar os judeus não cristãos. Então eu enfrento Paulo ou a vida dos judeus não cristãos? E eles estão no meio termo, tentando exatamente encontrar a postura que nós conhecemos como sendo politicamente correta. Por que eles faziam isso? Por medo. Por medo de serem perseguidos. Eram pessoas, como diz Jesus Cristo, que atavam atos e fardos pesados que eles mesmos não carregavam, porque eles não guardavam a lei. Muito mais do que isso, eles demonstravam medo de perder as antigas amizades, medo de perder de ameaças, medo das calúnias, medo da falta de prestígio, medo da possibilidade do ostracismo, onde esta mesma era exercida através da exclusão de partido político, medo de perder a honra ao mérito, medo da repulsa, do afastamento, do possível isolamento de determinados grupos, medo das perseguições físicas ou mentais, como eles são capazes de testificar que elas foram reais e foram descritas no livro de Hebreus. Medo, quer saber? Para evitar confusão com a vida de um e com o outro, eu vou passar por cima das pessoas, porque assim eu vou constranger a vida das pessoas por uma falta de convicção que eu tenho, porque eu quero me ostentar sobre a vida delas, eu quero me prevalecer sobre a vida delas. Em última instância, eu tenho medo de perder o lugar onde eu estou. Eu estou aqui, como é que é aquele lugar de conforto? Como diz o pastor Marcos, a zona de conforto é confortável. Isso existe assim, nos dias de hoje. A gente obriga a vida de alguém a fazer algo que é contrário à sua convicção pessoal no que diz respeito à essencialidade da salvação. Diga-se de passagem, diz respeito à essencialidade da salvação, porque nós mesmos não temos convicção. Pelo menos os judeus não tinham. Se nós não temos, eu não sei. Mas eu espero que nós não tenhamos medo de dizer publicamente e por convicção e não por obrigação que nós amamos e abraçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai se lembrar de felicidade. Felicidade que passou uma situação infeliz. Uma mulher grávida, você se lembra disso? Que já nos últimos dias da sua gravidez, na idade considerada a era das trevas, foi presa, foi colocada debaixo de uma rede, chifrada por um boi, e os caras diziam, não faz isso. Os caras morrendo de medo, não abraçam um negócio como esse. Jesus Cristo sabe da sua situação. Não, se Ele está comigo, Ele vai lutar as minhas lutas e vai me dar a condição de passar por uma situação como essa. E apesar do nome dela ser felicidade, a situação dela não era bem feliz assim. Mas ela absolutamente convicta daquilo que ela fazia.
E ela foi, depois de ser chifrada, colocada numa cadeira daquelas grandonas lá de rei, lá, toda de ferro, em brasa, e depois mandada sentar. E depois dessa situação toda, os camaradas mandaram, aqueles que matavam lá, como é que era? O carrasco. Mandaram o carrasco matar, e nem o carrasco que estava acostumado e quase que cauterizado na sua mente tinha coragem de fazer aquilo. Ela pega a espada da mão do carrasco e enfia sobre ela. Porque o homem não tinha nem convicção de fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Porque ela sim tinha convicção. Então o que faz com que eu e você tenhamos convicção e não sejamos impelidos de um lado pelo outro por qualquer vento de doutrina, é o nosso coração diante de Deus de entender que Deus começa alguma coisa por dentro e ela vai até fora, e ela não vem de fora para dentro, empurrando goela abaixo coisas que nós queremos fazer e que Deus ainda não fez. Um estigma essencial do verdadeiro cristianismo é que ele começa de dentro para fora, não por ostentação ou perseguição, mas por convicção. Deus atua, porque se Deus não atuar, irmão, não é eu e você que vamos atuar, ou não somos eu e você que vamos atuar. Você tem que orar e pedir: Deus, o Senhor não fez ainda? Faz, Deus, dá graça e faz. Não é obrigando as pessoas a fazerem aquilo que nem Deus fez no coração delas. Segunda coisa é que é graça e não é mérito. Não só o primeiro estigma é que começa de dentro e vem para fora, mas o segundo estigma é que é graça e não é mérito. Uma religião centrada em coisas humanas era o que propõe os judaizantes aos Gálatas. E isso pressupõe uma pergunta verdadeira. Qual é a pergunta? A verdadeira religião diz respeito a algo que nós fazemos para Deus ou diz respeito a algo que Deus fez em favor de cada um de nós? É uma boa pergunta. Ao se concentrarem nessas questões apenas no externo, eles também se concentram naquilo que é exclusivamente humano. E como método de salvação, eles tentam empurrar e dizer: se não vos circuncidardes, não podeis ser salvos. Esse é o mantra judaico não cristão. Vocês têm que fazer isso para vocês serem alcançados, ainda que as pessoas que se submetiam a essa coação não guardassem absolutamente nada da lei. Além daqueles que se deixavam circuncidar não guardarem a lei, também a ideia da morte de Cristo, presta atenção, seria insuficiente na cabeça dessas pessoas para garantirem a salvação humana. Logo, nós precisamos acrescentar alguma coisa. Não basta a morte de Cristo, era Cristo e mais a circuncisão, igual à salvação. Ou era Cristo mais algum ritual externo, igual à salvação. E Paulo diz: não é nada disso. É desagradável para muitos de nós, e muitos de nós não vão à igreja para não ouvirem isso que eu vou dizer a vocês. Porque a palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós, pecadores, fazendo-se maldição em nosso lugar. Significa que nós somos pecadores, estamos debaixo da maldição da lei de Deus e não podemos nos salvar por nós mesmos. É essa a essencialidade do Evangelho. Cristo assumiu o nosso pecado e a maldição da lei, exatamente porque não havia outro meio ou outra forma de nos vermos livres, tanto do pecado quanto da maldição da lei. Se pudéssemos ser salvos pela equação circuncisão mais obediência à lei, ou ritual externo, não haveria necessidade nenhuma de Jesus Cristo ter vindo, irmãos. Eu vou dar 2 exemplos que Paulo mesmo fala na carta aos Gálatas. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso aqui é uma outra tradução do mesmo texto. Não ponho de lado a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu inutilmente. Quando nós rejeitamos aquilo que somente Jesus Cristo fez em favor de nós, é como se nós anulássemos ou puséssemos de lado a obra de Jesus Cristo em favor da vida de cada um de nós. Nós não precisamos de absolutamente mais nada, só Jesus. Mas só conseguiremos olhar para a cruz e dizer: isso tem a ver comigo, quando nós pudermos entender a seguinte expressão: nós estamos aqui participando dessa ceia porque o pecado é meu e é seu, porque a maldição é minha e é sua, porque a dívida era minha e era sua, e a morte era minha e era sua. O pecado é seu, que Jesus Cristo está assumindo, e meu também. A maldição é sua, que Jesus sofreu, e minha também. A dívida era sua, que você não conseguia pagar, e eu também. E a morte que Jesus Cristo morreu era sua e era minha. Eu não tenho outra coisa para dizer para cada um de nós nessa noite, a não ser que nós somos pecadores
e precisamos aprender a assumir a descrição que Deus faz a respeito de cada um de nós. Você é maldito e Cristo se colocou em seu lugar. Você é devedor e Cristo pagou a sua dívida. Você era para ter morrido, mas Cristo morreu no seu lugar. O pecado era seu, a maldição era sua, a dívida era sua e a morte era sua. Antes de aceitar Cristo, de entender essa bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós, você precisa se aceitar como pecador, como maldito, como devedor e como alguém marcado para morrer. Mas ninguém gosta disso. No verdadeiro cristianismo, não dá para a gente se gloriar em nós e em Cristo ao mesmo tempo. Essas são duas expressões que se excluem mutuamente. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós baixamos a guarda, nós percebemos verdadeiramente quem somos, nós percebemos o nosso estado e quão necessitados da graça de Deus todos nós temos. É graça, irmão. Não é à toa que nós cantamos hoje. Toda vez que você canta é graça, você está dizendo eu era pecador. Você canta é graça, você está dizendo eu era maldito. Você está dizendo é graça, você está dizendo eu não tinha condições de ir por mim mesmo, e a maldição e a morte era minha. É graça, o sofrimento era meu. É graça, era uma dívida que eu não tive condições de pagar. Obrigado, Senhor, porque foi graça. É isso que as pessoas precisavam entender, para que não colocassem nem a cruz e nem anulassem ou pusessem de lado aquilo que Jesus Cristo fez em favor deles. O que significa dizer, e eu termino aqui, no verso 14, longe de mim. Na verdade, existe uma outra possibilidade de tradução que eu acho melhor. As pessoas estavam se gloriando na cruz de Cristo, na circuncisão, porque na verdade elas queriam se ostentar e tinham medo. E se esqueciam que era alguma coisa que começava de dentro para fora. Mas mais do que isso, eles se esqueceram de que era graça, não é mérito do homem. Por isso que Paulo diz, diferentemente de vocês que se gloriam na circuncisão, eu me glorio em Jesus Cristo. O verso 14 diz assim, mas longe de mim, e uma tradução possível poderia dizer assim, mas Deus me livre de me orgulhar-me em mim mesmo. Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me livre, o mesmo verso 14, não é só longe de mim, é Deus me livre de gloriar-me e de orgulhar-me em mim mesmo, porque afinal de contas eu sou batizado, afinal de contas eu não falto um culto, afinal de contas, e aí você coloca todos os ritos externos como símbolo do seu orgulho diante de Deus. E você deveria dizer, eu me orgulho na cruz de Jesus, e eu posso ter feito tudo o que eu fiz, mas eu sou o principal dos pecadores, e foi graça de Deus na minha vida. E a minha pergunta para você é muito simples nessa noite, você se orgulha de quê? Ou você se orgulha em quem? Se a resposta que vem ao seu coração ainda encontra a sua sombra, eu quero dizer para você que existe alguma coisa errada. Porque a única coisa que deveria existir numa resposta como essa é a cruz de Jesus. E é por isso que nós vamos participar de um ritual como esse. Por convicção. Se você não faz por convicção, ainda que seja batizado na igreja, nem faça. Repense sua postura diante do Senhor. Se você não fez a sua pública profissão de fé, não sou eu que vou obrigar você, irmão. Mas eu preciso perguntar a você, por que é que você não fez? Para que você não ache que esse é um tipo de postura, beleza, ninguém pode me obrigar a fazer absolutamente nada, eu sou uma pessoa absolutamente livre, ninguém pode me constranger ou coagir a se colocar diante de Deus, maravilha, eu nunca mais vou aceitar a possibilidade de exercer ou abraçar algum tipo de ritual externo mandado pelo Senhor. Não se esqueça que você não pode ser obrigado hoje, mas não se esqueça que a sua não obrigação de realizar determinados ritos não significa que você não vai responder pela sua postura hoje, no último dia, quando Jesus Cristo voltar. Então, se você não quiser, não tem problema nenhum. Você vai dar estas razões para Jesus. E aí, se Jesus vai perguntar, por que você não fez o que eu mandei? Aí, tudo que você tem no seu coração, você fala para ele. Você não precisa nem falar para mim. Porque o que é certo é que as verdadeiras intenções e razões do nosso coração, ou hoje, ou no último dia, elas ficarão e virão à tona na presença do Senhor. Então, a grande pergunta é, as coisas começam de dentro para fora, e é graça e não mérito. Jamais devemos obrigar ninguém a fazer nada, tentando ostentar, constranger ou com medo de qualquer tipo de perseguição. Deixe que Deus realize a obra dele no coração da vida de nossos irmãos. Deixe que as pessoas entendam que é graça. Deixe que Deus coloque isso no coração delas, porque quando elas fizerem, aí nós seremos sinônimos não só de Jesus, mas de pessoas como Felicidade, absolutamente convictas,
porque Deus coloca essa convicção no nosso coração. E aí, meu amigo, pode o mundo externo querer tirar isso de nós, até um carrasco se colocar na nossa frente, nem ele, até ele vai tremer diante da convicção que Deus coloca no coração de cada um de nós. Convictos ou não, precisamos respeitar a atuação de Deus na vida de todos nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. E eu queria chamar os presbíteros à frente, o pastor Marcos, para nós participarmos deste outro ritual, que é da ceia do Senhor, onde eu espero que você não participe de maneira obrigatória. Mas eu espero sinceramente que você responda o que é que existe dentro de você. O que é que existe de convicção dentro do seu coração. Porque estas coisas são bênção do Senhor e todos aqueles que se aproximam dessa mesa deveriam participar dela, convictos daquilo que Deus fez dentro de nós, pela vida de cada um de nós. Queria chamar os presbíteros e o pastor para nós distribuirmos a ceia e orarmos. Se falta essa convicção no seu coração, ore, irmãos, em nome de Jesus. Se por alguma razão você ainda não entendeu, não se constrange, ninguém vai empurrar isso goela abaixo a você, mas em nome de Jesus você precisa ir para casa e pensar seriamente diante de Deus: por que eu ainda não fiz isso? Por que eu ainda não inclinei meu coração? O que me impede de abraçar estes rituais que Deus deixou para a vida exclusivamente da sua igreja? O que tem impedido isso? Coloque isso diante de Deus, porque essa resposta você vai precisar dar aqui ou no último dia. Em algum momento essa resposta precisará ser dada pela vida de cada um de nós. Vamos orar para que a ânsia, o desejo do coração de cada um de nós, daqueles que já foram transformados pelo Senhor, não se transforme em coação, não se transforme em uma atitude onde nós venhamos a impelir, a obrigar a vida das pessoas, simplesmente porque a gente quer ficar bem na fita, dizendo: finalmente eu consegui trazer 10 para Jesus. É isso que eles falavam. Consegui trazer 15 para o judaísmo, glória a Deus. Ele diz: não, meu amigo, você está se prevalecendo sobre... Não é assim, você está simplesmente arrebentando com a convicção alheia. Não, irmão, quem faz essa obra é Deus. É Deus quem coloca a convicção no coração dos outros, é Deus quem transforma, porque o cristianismo ele começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. A aplicação do cristianismo começa de dentro para fora. Então o que nós deveríamos fazer é continuar evangelizando, continuar compartilhando da palavra, mas pedir Deus da graça. Eu sou tão ruim na exposição, não é a lógica que faz o convencimento, mas é teu espírito quem convence, nem pela força, nem pela violência, mas pelo teu espírito. E eu espero que o Espírito de Deus convença o seu coração em nome de Jesus, para que você diga: não, eu vou, não é por medo, não. Eu vou compartilhar do Evangelho, não é porque eu tenho medo de qualquer cerceamento que meu relacionamento público com Cristo possa trazer na sociedade. Isso não tem problema para mim. Eu assumo essa postura, mas eu respeito o seu lugar. Eu estou compartilhando o Evangelho com você, mas eu respeito a sua decisão. Mas eu preciso te dizer que no último dia você vai precisar prestar conta da sua decisão. Não é para mim, é para Jesus. Como é que anda seu coração, irmão? Eu queria que você entregasse seu coração a Jesus Cristo se você não fez ainda. Eu queria que você entregasse sua vida a Jesus Cristo se você não fez ainda. E pudesse, quem sabe, realizar essa oração junto comigo. Porque hoje você talvez não participe dessa mesa, mas quem sabe vai vir a oportunidade de você participar, onde você vai procurar dizer: eu quero fazer parte daqueles que confessam publicamente esse amor por Jesus. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém assim nessa noite, coloca da tua mão, põe da tua bênção, da tua é graça, Deus. Não é mérito. Há tantos de nós, às vezes, com tentativas de acrescentar coisas onde não precisa, é só Jesus, é simples assim. Os judeus tentavam fazer isso e colocavam os pés pelas mãos. Ajuda-nos a não fazermos isso, a encontrarmos paz, misericórdia nessa regra, nessa prática, onde vamos aceitar as nossas limitações de compartilhar a palavra, para que as pessoas entrem no reino de Deus, mas elas entram pelo Senhor, Deus. É pela tua intervenção, é pela tua bondade. Ó Deus, obrigado por essa mesa, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado pelo pão e pelo vinho, louvado e bendito seja o teu nome. E obrigado porque o Senhor colocou essa convicção no coração de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor transformou a vida de cada um de nós. E se existe alguém aqui que tem ainda não convicção disso, transforma também, Deus, em nome de Jesus.
Ajuda-nos a compartilharmos da Tua palavra, ao mesmo tempo que respeitamos aquilo que o Senhor ainda não fez na vida das pessoas. Nós não queremos compelir ninguém a fazer nada, porque é só o amor de Cristo que pode constranger. É só a Tua mão bondosa que pode tocar onde nós não tocamos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, se alguém ainda não foi tocado, toca nessa noite por amor do Teu nome, para que todos tenhamos a convicção de participarmos do pão e do vinho até que o Senhor retorne. Obrigado por essa mesa maravilhosa. Perdoa as nossas falhas e nos dá graça. Confirma cada vez mais, não só no nosso coração quem somos, mas nos ajuda na nossa postura com o próximo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela manifestação pública do Teu amor a nós. Nos ajuda a sermos recíprocos nisso, mas nos dá a Tua bênção para que entendamos que precisamos respeitosamente levar a Tua palavra adiante. Obrigado por esse ritual que não é destituído de significado, por si só, independente da nossa crença. Mas obrigado, Deus, porque ele encontra consonância dentro do nosso coração. Nós vamos participar da mesa do Senhor porque cremos. Vamos participar da mesa do Senhor porque transformados fomos. Vamos participar da mesa do Senhor não por coação, mas por convicção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Marcos. Bem, vou liberar o presbítero Jefferson aqui, que vai tocar, chamar o presbítero Cláudio, o presbítero Júlio também, para nos ajudar. Louvado seja Deus pela palavra que Ele nos trouxe. Muito bem. De fato, a graça de Deus, ela começa no nosso interior e traz consequências para o nosso exterior, e a gente foi muito edificado nisso. Agora, como o próprio pastor João também colocou, esse ritual não está destituído da sua significância. Nós temos aqui, quando o pastor João foi falando, e ao nosso coração vinha sempre então o ritual do batismo, que é a transposição do ritual da circuncisão. E com relação a esse ritual, quais são as convicções que o nosso coração tem quando nos aproximamos da mesa do Senhor? É um ritual externo, mas o que é que ocorre internamente quando nós participamos desse ritual? Nós cremos, amados, que ao participarmos dessa mesa, nós estamos participando de uma mesa onde Deus traz graça sobre cada um de nós. Graça que produz também transformações internas. Nesse sentido, esse ritual é diferente do outro, porque nós temos a convicção de que participamos não apenas como um ato de rememorização, se assim existe, um ato que nos leva para a cruz, lembrando apenas da cruz, a morte de Cristo, mas cremos, temos convicção de que além de rememorarmos a morte de Cristo até que Ele venha, ao participarmos dessa mesa, nós participamos de um ritual externo que traz bênção internamente a cada um de nós. Daí entendemos que este ritual é meio de graça para a nossa vida, graça para nos fortalecer, graça para nos sustentar, graça para nos consolar, graça para nos fazer entender ainda mais a vontade de Deus na nossa vida, graça para que a esperança em nosso coração seja cada vez mais robusta, cada vez mais firme.
É por isso que nós participamos desse ritual. Porque ele é mais que um ritual. Ele é meio de graça para mim e para você. Isaías 55, verso 4, 55, verso 1 ao 3, diz assim: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Para você vir participar desse momento, desse meio de graça, querido, entendendo e se aproveitando de fato de tudo que esse meio de graça traz para mim e para você, é necessário que você tenha sido marcado, estigmatizado internamente, antes de mais nada. Porque senão, de fato, isso vai ser apenas um ritual. Mas a você, que já foi anteriormente sinalizado, participar agora desse ato externo, com toda certeza, trará a você bênçãos maravilhosas que você precisa para continuar caminhando na presença de Deus, sendo fortalecido, consolado, sustentado, animado em Cristo Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você, querido, se hoje você veio com o coração abalado, angustiado, enfraquecido, entristecido, a graça nessa mesa é suficiente. A você que já foi sinalizado internamente, a graça para você aqui, para que você possa então viver, querido, o consolo, a alegria, a paz que só Cristo pode dar. Ah, vinde todos, comei e bebei, sem dinheiro, sem preço, do sangue e do corpo de Cristo. Assim então eu quero convidar todos os que já foram marcados internamente e passaram pelo ritual externo do batismo, como consequência do estigma interno, já publicaram a vossa fé, não apenas nessa igreja evangélica, mas em qualquer uma outra igreja evangélica, para que faça uso, para que atenda o convite que Deus faz: ah, vinde, comei e bebei, sede agraciados por esse banquete. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Deus, porque antes de mais nada o Senhor já nos marcou, o Senhor já nos selou, o Senhor já colocou a sua marca em nós, o Senhor já trouxe o estigma em nós que nos faz agora ser reconhecidos como propriedade exclusiva do Senhor. O selo teu, Pai amado, que nos marca como propriedade, já está em nosso coração, Pai. Obrigado por isso. E é exatamente, ó Deus, essa realidade que nos fez viver o passo de viver o sacramento do batismo, a pública profissão de fé, um sinal externo de uma bênção interna. E por termos vivido isso, ó Pai, hoje podemos nos banquetear, podemos, ó Deus amado, nos servir desse banquete.
Obrigado, ó Deus. Que todos nós, ó Pai, possamos entender essa mesa, discernir o corpo de Cristo aqui, glorificar a Ti, ó Deus, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário por nós, nos lembrando da morte dele, e que possamos também, ó Deus amado, ao participarmos do pão e do vinho, e entender que o Senhor está trazendo graça, para que o nosso interior seja ainda mais transformado por Ti, para que mais demonstrações externas ocorram de que fomos marcados por Ti internamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe o pão e o vinho que serão por nós tomados, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, Ele diante dos seus discípulos o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por amor a vós outros. Tomem e comam dele todos. Após Jesus então também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança perpétua que Isaías fez referência no texto que nós acabamos de ler. O sangue da nova aliança, o sangue vertido para a remissão dos vossos pecados. Comam e bebam. Foi isso que Jesus fez aos seus discípulos. E nessa noite nós também distribuímos então o pão como corpo de Cristo aos discípulos de Cristo aqui presente. E o suco de uva como o sangue do Cordeiro vertido para a remissão dos nossos pecados. Os irmãos receberão os elementos e aguardarão para que todos participemos juntos, então, desse banquete espiritual.